Tudo que com os olhos toco, ela diz, transforma em pedra. Mas tudo é já, desde sempre, pedra, pó futuro. Seus pais eram filhos do mar e da terra, cetáceos de um mundo arcaico, informe ainda, mas ela é mortal, destinada como nós ao pó. Ovídio ter sido justo e merecido o castigo que lhe impingiu Atenas, transformando seus cabelos em serpentes, porque ela se deitara com Poseidon. São desde sempre as mulheres, ela diz, condenadas pelo que fazem no leito, desde sempre amputadas de suas terríveis cabeças. Mas hoje estamos velhas, ela e eu, cansadas de refletir o tempo como um escudo. Só queremos tomar nosso café. Cada serpente que lhe adorna a cabeça fala em uma língua e a traduz. Mas na realidade, falamos pouco, enquanto olhamos o porto e ela ajeita as asas na cadeira. Cúmplices, ela e eu. Embora eu evite, confesso olhá-la nos olhos. Tomamos nosso café quase em silêncio. Ela diz que agora sonha apenas com o mar, que seus cabelos são algas e não serpentes, e que dançam lentamente no fundo de um oceano cheio de monstros como são os oceanos, lagostas enormes e águas vivas, e outras incongruências marinhas, corais e conchas que são como estojos, e baleias que vivem até 200 anos, o que para ela é nada, alguns segundos, como de fato é. E rimos as duas, que duas velhas sonham ainda e sempre o sexo. É também o que há no desejo de mais cruel, quando nele há tanto de cruel, que ele dure, continue, e às vezes seja só desejo do desejo, e seja móvel e mesmo como o mar. Aos que não têm mais pátria, seja porque se exilaram, seja porque o país se exilou de nós, e toma a forma dos nossos pesadelos, seja porque na realidade não há países, mas extensões variáveis de terra, que as nuvens sem passaporte atravessam, resta só a memória do mar, ela diz, batendo inutilmente. O mar e o café, ela diz, e a cada qual suas serpentes. Hoje nós vamos receber Thaís Lobo, que procura trabalhar o feminino e as lutas sociais em sua obra. O cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que sente que um barracão prende mais que um xadrez. Seja bem-vinda, Thaís, né? Obrigado por ter aceitado o convite, né? Eu sempre começo assim, né? Todos os entrevistados que passaram por aqui perguntando quando é que você teve esse insight ou essa coisa de fazer cinema, né? Como que isso surge na sua vida? Foi uma coisa que vem lá da infância? É uma coisa que se desenvolveu ao longo do tempo? Como é que aconteceu para você? Eu sou de Vitória, né? Eu vim para o Rio com 19 anos fazer o curso de cinema da UF. Mas eu decidi fazer cinema quando eu estudava na escola da UFES, que é tipo a CAP, o ERJ, né? Que tem aqui. Uhum. É uma escola pública que tem lá, que é uma escola experimental. E lá na UFES tem o Cine Metrópolis, que é um cinema, enfim, que tem uma grade, uma programação bem interessante, com filmes diversos, né, filmes mais alternativos, assim. E que o Cine Metrópolis também exibiu os filmes do Festival de Cinema de Vitória, que eu acho que na época se chamava Vitória Cine Vídeo. E aí, todos os anos, os professores levavam, né, a gente na programação infanto-juvenil. E houve um dia em que tinha uma recém-graduada formada na EICTV. Então ela foi dar uma palestra, ela levou o negativo, aí mostrou e falou como é que era o cinema. Tipo, mostrou como é que era 24 quadros e tal. E eu fiquei meio apaixonada, assim, por ela, né? E pelo ofício, eu falei, caraca, eu acho que quando eu crescer eu quero ser igual essa mina. E a gente foi ver o filme dela. Então foi um apaixonamento por uma figura, né, que também me levou a esse apaixonamento pelo cinema. E aí essa frequência nesse Cine Metrópolis e tal. Eu queria ter feito música, na verdade, mas eu não tive culhão. E aí eu resolvi fazer cinema.
né? Que é quase tão difícil quanto, né? Não, mas não é a questão de ser difícil, é a questão da vida, né? Sim. Ou seja, uma questão de ofício mesmo, de pensar, né, no que o mundo da música oferece, no que o mundo do audiovisual te oferece em termos, né, de ofício mesmo, assim. Teve uma disciplina que foi muito importante para mim, que foi a disciplina do João Luiz Vieira, do qual fui monitora, que me apresentou algumas cineastas, né? Foi a partir de lá que eu fui entrando em contato com outro mundo, não só de imagens, mas também de pensar em metodologias, né? Uhum. Então, assim, eu vi os filmes de Maya Deren, li os textos de Laura Mulvey, que pensam dessa construção patriarcal, da linguagem cinematográfica. Então, meio que a partir daí eu encontrei o lugar que eu queria estar, né? No cinema, mas também, enfim, na produção artística mesmo, de uma forma geral. Até desconstruindo um pouco essa ideia, né, do que é o cinema e como que se faz, enfim. E aí, a partir disso, eu comecei um projeto que se chamou Antropofagia e Caminhaba, que foi um processo de pensar em autorrepresentações do próprio corpo, da própria sexualidade. Então eu fiz as minhas autorrepresentações também, né? E aí tem, enfim, o Onira Vira Rio, tem o Ancorando Navios no Espaço, que eu chamo de laboratórios de imagem. Eu não gosto muito de categorizar, né, esses vídeos especificamente, né? Eu acho que tem que ser, né, tem que colocar lá como vídeo de arte porque para passar numa mostra, para passar não sei o quê. Mas mas são filmes que passaram em festivais de cinema, são filmes que foram exibidos em mostras de arte, então assim, sim. sabe? São imagens, né? E aí eu me inspiro muito no Glauber nesse sentido, é tipo assim, uma viagem audiovisual para você ouvir, para você escutar. Essa primeira escola que eu chamo, essa primeira escola de cinema, né, que vem desse mundo, né, da dissidência, me levou a essa vontade de produzir cinema de uma forma, né, fora dessa metodologia mais mainstream, assim, mais tradicional. E aí o que acontece? Hoje, né, eu penso muito. As minhas referências são muitas essas artistas que eu tenho contato, por exemplo, entendeu? Outra questão... Não necessariamente são do cinema, né? Não necessariamente são do cinema, né? Por exemplo, Nádia Granados, que é uma artista colombiana, que tem uma personagem que se chama La Fulminante, que, enfim, que virou uma expoente do pós-pornô latino-americano. Ela é uma grande referência, assim, pra mim. Oi, bate tambor grande, oi, repinica candongueiro. Vamos bater palma, vamos saravá jongueiro. Bate tambor grande, oi, repinica candongueiro. Vamos bater palma, vamos saravá jongueiro. Olilere, 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 machado. Teve uma segunda escola que foi o Pontão de Jongo, Sim. do João Caxambu, né? Que eu, quando eu voltei de Buenos Aires, eu participei de um programa de extensão que tinha dentro da UF, que é o Pontão de Cultura do João Caxambu, que estava dentro dessa lógica dos pontões, né? Ainda dessa gestão do Gil e do Juca, de pensar na descentralização da cultura, né? Então eram os pontões de cultura imaterial, né? de cultura de matriz imaterial. Então tinha o Pontão do Jongo, que reunia 16 comunidades jongueiras do Sudeste, e o Pontão do Samba de Roda, que ficava na Bahia. Enfim, foram os primeiros pontões, né? Que tinham um convênio com o IFAM e tal, nessa época. E aí isso também mudou completamente a minha forma de pensar cinema, quando eu entrei na equipe desse projeto, que foi assim altamente transformador, descolonizador, enfim, vários processos assim rolaram, porque era uma equipe muito incrível, assim,
E eu fiquei, e mudou muito essa coisa de para que você faz cinema, para quem você faz cinema, entendeu? Porque os eixos do Pontão eram as reuniões de articulação para fortalecer a rede de jongueiros, para, enfim, incidir em políticas públicas. Tinha essa questão da autorrepresentação, então era uma coisa que, de certa forma, né, eu dialogava ali dentro do universo do gênero e tal, mas ali eu estava entrando num contexto de comunidades tradicionais negras, né, quilombolas e tal. Que é o que te leva a Valença, né? Exato, a Valença e vários outros, a Valença com Canto um Ponto. Então, junto com o Luciano Dairel, com Mônica Sacramento, com Elaine Monteiro, o Léo Bortolin também era da UF, fez parte dessa equipe, mas eu e o Luciano, a gente ficou muitos anos, né? E o Luciano já vinha de antes. A Mônica Sacramento, que hoje trabalha na ONG Crioula, que é uma grande amiga, ela lançou um termo que eu levo para mim dentro dessa referência, da referência cinematográfica para mim. Ela lançou assim, olha, a gente é uma equipe que é totalmente diferente, nós somos da universidade, temos pessoas brancas, homens, mulheres negras, enfim. É uma diversidade na equipe, majoritariamente negras, mas enfim, tinha uma diversidade. E a gente estava tratando com comunidades tradicionais, né? E que tinham saberes muito, muito próprios e formas de gestão e metodologias muito próprias também. Sim. Então, todo o fazer, né, do Pontão tinha necessariamente que dialogar com isso. Tá. Né? E ser atravessado por isso também. Isso seria uma coisa, quando você diz atravessado, seria uma coisa estética. Vamos dizer, então, a forma... Também, né? Acaba que também. Então, ela lançou esse termo que é o fazer com indiferença. Esse resquício da escravidão. Os melhores empregos sempre foram para certas famílias. Para a gente estudar era mais difícil. Antes nós éramos negros arruaceiros, negros bêbados. Ah lá, já está aquele bando de negro arruaceiro fazendo jongo. Era assim. E coisas piores. Hoje, eles já vêm com outros olhos. Como são projetos muito abertos, então também me permitiu exercer multifunções, né? Que é uma coisa que dentro também de outros processos cinematográficos, não, você faz a direção de fotografia, você tem que se afirmar, né? Você tem que colocar que você é uma diretora, ou você tem que colocar... Sim. Sendo que em outros... Você sabe que aqui, dentre as pessoas que tem vindo aqui conversar e tal, e comigo também um pouco assim, é muito raro alguém que esteja inserido nesse esquema que a gente chama de esquema industrial do cinema, né? Sim. Que a gente fica sempre... Mas mesmo no não industrial, não industrial, no cinema de autor, que a gente chama, né? De autor, a gente tem esse aspecto também. Eu faço direção, eu faço som, eu posso fazer câmera, né? Tipo, a gente pode fazer muitas coisas e eu acho que isso é uma metodologia que sai de uma normatividade em termos, né, cis, hétero, enfim, da branquitude também, né? A gente, tipo, tentando buscar outros aspectos em termos de construção. E até um pouco, assim, é até problemático, até bom questionar isso, assim, porque, tipo, as mulheres, né, vêm exercendo multifunções o tempo inteiro. Eu agora sou mãe, pois eu ia tocar nesse ponto, né? Porque às vezes você pode se aproveitar, muita gente se aproveita disso, né? Em produções que até tem dinheiro para centralizar uma verba e aí fala, não, tudo bem, porque é a coisa do filmmaker, né? Isso. Que é o cara que ele vai fazer o roteiro, ele vai editar, ele vai filmar, ele vai entregar pronto, ele vai corrigir a coisa, se tiver ruim ele vai... E é uma estafa. Mas dentro desse sistema, né, de colaboração, né, mais de coletivo, de fazer, você tem uma possibilidade de experimentar mais. Né? O feminismo das mulheres com as mulheres amazônidas é pensar o resgate da nossa identidade. Enquanto mulheres indígenas, das mulheres negras, das mulheres ribeirinhas, as mulheres da floresta. Eu já nasci feminista, né? Eu já vim assim, só faltava saber por que eu era desse jeito. O meu feminismo, além de ser um feminismo amazônico, ele é um feminismo negro e um feminismo que está pautado numa luta histórica, ancestral das mulheres negras. Que você tem essa coisa com os movimentos sociais, o Jongo mostra isso, o Encantadas mostra isso, assim, vários filmes, várias obras suas, elas colocam nesse lugar.
Mas eu queria entrar num ponto assim, não sei se é espinhoso ou não, mas uma coisa até que ponto você acha que você faz um cinema que você consideraria feminista ou você não gosta desse termo? Até que ponto o seu cinema, ele sempre, pelo que eu estou entendendo dessa forma, né, que o seu cinema sempre vai ser um cinema feminista, por mais que não carregue esse rótulo, né? Mas até de que forma, como é que você consegue construir um diálogo, essa coisa sem cair naquela coisa panfletária, não que não possa ser panfletário, mas como que você dá essa medida? Pensar, não, eu quero dar um discurso, eu quero que seja um discurso forte, mas ao mesmo tempo eu não quero que pareça um comício político, por exemplo, né? Por mais que esteja falando de política, né? Como é que você realizaria isso? Então, eu acho que é porque parte dessa metodologia. É uma forma de estar no mundo, mais. Então, é uma forma de você estabelecer relações, inclusive dentro do set, né? Dentro do set a gente estabelece outros tipos de relação. Na criação, por exemplo, o Encantadas. O Encantadas, ele veio de um contexto que, enfim, eu já trabalhei muitos anos com vídeo institucional, com organizações feministas e outros movimentos sociais também. Movimento de mulheres negras, enfim, com articulação de mulheres brasileiras, muitos movimentos, né? E uma coisa foi puxando a outra. Trabalhei muito com o Fundo Elas, e aí, né, a gente vai se conhecendo nesses encontros, né, que promovidos por esses fundos, por essas organizações. Então tem a ver com uma dinâmica feminista, efetivamente, entendeu? Que aí tem a ver com a pedagogia feminista, né, com as metodologias feministas e feministas latino-americanas, sobretudo, né, que pensam nessa intersecção, né, enfim, que tem a ver com questões raciais, tem a ver com questões de normatividade, de gênero, enfim, de sexualidades, enfim, né? Então, por exemplo, Encantadas, ele veio... Eu já trabalhava com o Cefêmea, que é o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, que elas estavam realizando um processo de pensar em autocuidado, cuidado e segurança entre ativistas, né? Formações para mulheres que estavam em frontes, formações em técnicas. A vida de defensores de direitos humanos aqui é um risco muito grande. As mulheres que estão à frente das lutas também são mortas porque estão na luta, fora aquelas mulheres que são defensoras, que em dado momento têm que sair procurando lugar para se abrigar, lugar para fugir, lugar para se esconder, porque senão ela fica sem a vida dela e deixa às vezes os filhos, e é um transtorno enorme na vida da gente. Dentro desse contexto foi sugerido, né, um convite para pensar num laboratório de criação de um roteiro para a gente pensar em quem seriam essas lutadoras, que a gente não chamava de personagem também, como falou o Rafael. A gente falava, quem são essas lutadoras, né, essas mulheres que vão, né, falar um pouco sobre essa questão, né? Então, assim, era um documentário meio institucional, mas que também poderia adentrar num processo mais artístico, numa criação mais artística, ou seja, que eu poderia trabalhar mais ali, né, um contexto mais artístico, por exemplo. Como Canta um Ponto, Canta um Ponto também teve essa negociação, né, porque é isso, a gente tinha, né, que usar imagens que eram caras, né, ao Jongo de Pinheiral. Sim. Então, essa construção conjunta mesmo, né, um filme né, e ao mesmo tempo a gente, né, adentrar num processo mais cinematográfico, de linguagem e tal. Mas aí o que acontece? Aí vou chegar nas referências. Porque para mim a grande referência, eu lembro que... O que aconteceu? Em 2000, eu vou contar essa história porque ela é válida. Ela é válida em termos de referência. Em 2014... A gente tá bebendo cerveja, né? Em 2014 eu sonhei que eu estava num barco na Amazônia, aqueles barcos com rede, né, que atravessa o rio e tal. E eu encontrava o Glauber. E o Glauber virava pra mim daquele jeito dele. O Glauber pra mim é uma grande referência, assim, sobretudo por conta do manifesto dele da estética do sonho, né? Que é uma coisa que eu tento buscar, assim, nos filmes que eu faço. Qualquer um deles. Algum diálogo com isso. Ele chegava com um roteiro, assim, ele falava, eu quero sua consultoria aqui nesse roteiro que eu tô escrevendo. Aqui, pá, jogava o roteiro, tipo, Mulheres da Amazônia. Aí antes disso ele me passava a câmera, ele, né, tipo, tinha uma coisa dele me passar a câmera pra eu fazer um plano no filme dele, e depois ele me pedia consultoria. Aí eu acordei, eu falei, cara, que viagem, cara, isso foi com o Glauber, tipo, nunca tinha sonhado com o Glauber. Aí escrevi pro Santeiro,
pro Santeiro na época. Eu falei, caraca, Santeiro, olha só que filme doido, que sonho doido. Aí ele mas então, acho que não tá mais na hora de você ser consultora, tá na hora de você dirigir esse filme aí, né? Ele deu essa chamada, assim. 2014, aí anos passam, quando eu vi 2018, me aparece esse convite. O Tapajós é um rio de águas transparentes, é uma raridade na Amazônia. É no Tapajós que a gente toma banho no final de tarde para ver o pôr do sol e esperar o boiar de um boto cor-de-rosa. É a morada dos nossos encantados. A gente só existe enquanto história, cultura e ambiente por causa do Tapajós. Teve um filme que eu editei, que, enfim, um filme sobre educação e tal, que foi um filme gravado com chucurus, né, do Urubá. E aí eles falam, né, que tipo assim, todas as pessoas que trabalham com a gente de alguma forma estão sendo convocadas pelos nossos encantados para trabalharem com a gente, por mais que eles nem saibam, né? Então eu acredito muito nisso, assim, eu acredito que as coisas vão chegando e elas, quando elas têm que funcionar, elas funcionam efetivamente, elas chegam, elas podem ser anunciadas, elas vão e chegam, sabe? Claro que tem a ver com o caminho que a gente está traçando, né? Porque essas coisas andam juntas, assim, na verdade, né? Claro. Então eu fico... E aí eu acho que a forma de trabalhar também reverbera com isso, sabe? Tanto a metodologia como a forma de fazer a trilha, como a forma de construir as imagens, né? O que você está produzindo? Quais são os seus projetos que estão saindo do forno, que ainda estão sendo pensados, né? Isso é uma... Bom, dentro dessa lógica, né, dos encontros também, tem um filme que a gente... E dessa afirmação desse lugar do som e da música, né, tem As Últimas do Mundo, que foi um filme que eu gravei junto com o Diego Zanotti e com o Rafael Saar. A princípio eles tinham me chamado para fazer o som, né, para pensar no som do filme, mas de acordo com o diálogo que a gente foi fazendo, eles, não, vamos dirigir todos os três e vamos fazer isso juntos. E tem um filme também que ele faz parte de um longa, que eu gravei no norte do Espírito Santo, que aí eu acho que é a primeira vez que eu também estou afirmando esse lugar de não, agora eu vou trabalhar só com a direção, para pensar nas imagens, para pensar no som, para ter alguém para me ajudar no registro, né? Por mais que eu tenha feito o registro de som, que eu tenha feito som, mas tinha um diretor de fotografia, tinha outra pessoa fazendo a câmera. Então, para ficar um pouco mais livre, que ele não está com um nome ainda, mas é um filme que ele também começa junto ali com as Encantadas, umas reuniões com várias mulheres que estavam pensando nesse processo das defensoras, de tratar dessa questão das defensoras de território, muito por conta da morte de Marielle, a gente começou a pensar muito nisso. A gente teve uma reunião que foi com Mônica Sacramento, que era do Pontão, com Helena Djordjevic, que é uma amiga que é da Serve, que também tem esse trabalho de autocuidado de ativistas. E a gente teve uma reunião na época que elas apresentaram esse argumento que se chamava Vazantes da Resistência, que era pensar em mulheres que estão defendendo seus territórios e que essa luta ela só acontece também por conta de toda a ancestralidade que elas carregam. Agradecer muito por você ter vindo. Eu que agradeço. Foi pela incrível. Cerveja também. Não, imagina. O convidado aqui manda, ele bebe o que ele quiser. Muito obrigado. Bom, essa foi Thaís Lobo, né? Nosso terceiro encontro nesse programa, né? Nesses encontros semanais, né? Com jovens diretores, jovens realizadores. Espero que todo mundo tenha curtido, né? Como eu gostei muito, e até a próxima.